Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 128. Título: Dádivas espirituais. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus 17, 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O Mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateieis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que na continuidade dos nossos estudos doutrinários nós possamos continuar contando com o amparo dos espíritos amigos que nos inspiram e nos auxiliam nos nossos estudos. E o Livro dos Espíritos, nós estamos dando início à sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 1º, intitulado justamente Dos Espíritos. Como nós devemos saber de antemão, antes de nós nos introduzirmos a esse tema, o Espiritismo, antes de se tornar, de assumir as conformações de uma doutrina filosófica com consequências morais, ele partiu da experiência e da observação de fenômenos, o que, aliás, continua sendo lícito e recomendado por Kardec que seja feito, que continuemos a produzir e observar os fenômenos que estão no escopo do Espiritismo. A primeira coisa que o Espiritismo fez, antes de partir para desenvolvimentos filosóficos, assumir as conformações mais bem acabadas de uma doutrina filosófica, foi tentar explicar e elucidar fenômenos que passaram a ser explicados e justificados pelas relações entre duas dimensões paralelas, o mundo material
este que nós vemos com os olhos da carne, e o mundo espiritual, de onde viemos e para onde voltaremos ao desencarnar, explicações que a partir de então foram desenvolvidas juntamente com as lições trazidas pelos próprios espíritos, que vieram externar a Kardec as suas situações, os seus contextos, as consequências dos seus atos no mundo espiritual. Uma grande ordem de fenômenos que acontecem desde a antiguidade, desde que existe ser humano na Terra, passou a ser compreendida, não completamente, mas muito mais do que era antes, com as chaves proporcionadas pelo espiritualismo moderno e, especificamente, pela doutrina espírita. O agente primordial desses fenômenos é o que se convencionou chamar de espírito. Através desses fenômenos, os fenômenos mediúnicos, onde nós temos a presença de um indivíduo, um espírito encarnado, que permite, pelas suas aptidões particulares, a produção de determinados efeitos que permitem que o espírito se manifeste, permitem que esse agente produza esses fenômenos. Conforme Kardec expõe ao começo do livro O que é o Espiritismo, diante desse fato, diante desses fenômenos e do esforço por explicá-los, a natureza do Espiritismo, o propósito primordial do Espiritismo, passou a ser o estudo da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o objetivo dessa parte segunda de O Livro dos Espíritos é exatamente detalhar o que foi possível a Kardec descobrir através da interação com esses mesmos espíritos que produziam os fenômenos sobre essa questão, ou seja, que e quem são os espíritos, os agentes invisíveis ao olho material que produzem esses fenômenos, de onde eles vêm, para onde estão caminhando, quais são os seus destinos e como eles estabelecem relações com o mundo corporal, como é que eles produzem os fenômenos mediúnicos ou fenômenos espíritas estudados na fenomenologia do espiritismo. Quanto a esse último aspecto, o aspecto do fenômeno e das relações entre os espíritos e o mundo material, naturalmente o Livro dos Médiuns, outra obra fundamental da doutrina espírita, viria para desenvolvê-lo de uma forma mais sistemática e mais minuciosa. Mas ele já está filosoficamente introduzido nessa parte segunda de O Livro dos Espíritos. A premissa mais importante da qual se deve partir na análise dos espíritos, do que são os espíritos, quais os seus destinos, quais os seus comportamentos, as suas razões de ser, é a de que nós somos os espíritos, no fim das contas. Os espíritos somos nós, apenas despidos do corpo físico que nós empregamos durante a encarnação. Na parte primeira, nós aprendemos que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, cria incessantemente os dois elementos gerais do universo. O elemento espiritual, ou espírito com E minúsculo, também conhecido como princípio inteligente e princípio espiritual, e a matéria, ou o princípio material. Elaborado e individualizado, o espírito com E minúsculo, ou princípio espiritual, princípio inteligente, dá origem ao espírito com E maiúsculo, que é o objeto de estudo mais direto do Espiritismo, que vai ser estudado nesta parte segunda de O Livro dos Espíritos. Na questão 76, que abre a parte segunda, é dito que os espíritos são os seres inteligentes do universo, povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos são seres que são criados por Deus, tendo, portanto, cada um deles individualmente um começo, um ponto de partida, mas, como inteligências individuais, eles estão destinados a existir para sempre, ou seja, os espíritos são imortais. É dito também que, como Deus jamais está inativo, jamais, portanto, para de criar, ele está sempre criando novos espíritos. E esses espíritos, portanto, surgem da individualização, da elaboração do princípio espiritual, da obra de Deus, e não procedem uns dos outros da mesma forma, porque os nossos corpos na Terra procedem de uma geração, de uma reprodução de um corpo para outro. Os pais se unem e geram um filho. No mundo espiritual isso não existe. O espírito é criado, ponto, e acabou.
Os espíritos estão ao nosso redor, nós também aprendemos isso, nas questões que nos antecederam nesta parte segunda do Livro dos Espíritos, vivendo em uma dimensão paralela e invisível, sem o recurso da mediunidade. O médium vidente, naturalmente, nos fenômenos de aparições, os espíritos podem ser vistos, mas com os olhos materiais, o mundo espiritual é invisível, que é o mundo espiritual, nós acabamos de dizer, envolto em um tipo de matéria muito mais sutil do que aquele a que nós estamos acostumados na Terra. Mas todos os tipos de matéria, nós também aprendemos isso na parte primeira, derivam de um mesmo princípio material, que é o fluido universal. Os espíritos estão sempre acompanhados de um corpo fluídico, um revestimento feito de uma matéria quintessenciada, chamado de perispírito. E é por meio desse perispírito que os espíritos interagem com o restante da criação, com o restante do universo. Mesmo no próprio mundo espiritual, afinal, o pensamento, que é a linguagem dos espíritos, o pensamento se desloca através do fluido universal, que é uma forma de matéria. Por meio também do perispírito, os espíritos são capazes de se vincular a médiuns aptos a produzir os efeitos mediúnicos e gerar esses fenômenos que despertaram a atenção de Allan Kardec e levaram ao nascimento da doutrina espírita. Posto isso, um conceito central para as questões que nos cabem hoje é o de que os espíritos são muito diferentes uns dos outros. Cada espírito tem as suas qualidades e os seus defeitos, as suas características morais e o seu cabedal intelectual, os seus conhecimentos, o seu arsenal de informações, o montante de saber que o espírito foi capaz de apreender ao longo da sua existência. Isso significa que alguns espíritos sabem mais do que outros. Outros espíritos são melhores que outros, são mais ou menos virtuosos ou mais ou menos viciosos. A consequência prática dessa verdade, que muitos negavam à época de Kardec e ainda negam hoje, quando apontam que todos os seres espirituais são demônios ou que todos os seres espirituais são do bem, que é um grave erro, a primeira consequência prática disso para o espiritismo experimental, ou seja, o contato com os espíritos através das sessões mediúnicas, da comunicação mediúnica, é a consciência, que Kardec frisou bastante, de que não se deve acreditar em tudo o que os espíritos dizem. Não se deve crer cegamente em qualquer coisa que provenha do mundo espiritual. Afinal de contas, os espíritos somos nós, como nós já dissemos, apenas sem o corpo físico no qual eles encarnam, e sobre a encarnação veremos mais adiante, ainda nessa parte segunda do Livro dos Espíritos. Então, tanto quanto há pessoas boas e pessoas más, pessoas inteligentes e pessoas mais ou menos ignorantes, também há espíritos bons e espíritos maus, espíritos mais ou menos ignorantes e espíritos inteligentes, porque os espíritos somos nós. Por isso, conforme a questão 96 do Livro dos Espíritos, os espíritos ocupam diferentes degraus em uma hierarquia. De acordo com as suas qualidades, eles estão em uma hierarquia dos mais inferiores, dos menos qualificados, vamos dizer assim, menos desenvolvidos moralmente e intelectualmente, até os mais desenvolvidos intelectualmente e moralmente. Para ajudar especialmente aos organizadores de reuniões mediúnicas, que travam contato direto com os espíritos, Kardec organizou, junto aos espíritos que colaboraram na sistematização da doutrina espírita, um instrumento de finalidade basicamente didática, destinado a ilustrar a verdade para que os espíritas não caiam na falácia, no engodo, de que todos os espíritos, só porque são espíritos, são igualmente sábios e perfeitos, e esse instrumento ficou conhecido como escala espírita. A escala espírita, iniciada pela questão 100 do Livro dos Espíritos, na verdade não é uma questão, é um item, foi originalmente, com ligeira diferença, publicada na Revista Espírita de fevereiro de 1858, antes de ser incluída na segunda edição do Livro dos Espíritos. Ela não pretende esgotar o que não é esgotável, dado que os espíritos são múltiplos, há uma multiplicidade de matizes e qualidades, mas ela pretende apenas facilitar a visualização da diversidade moral e intelectual dos espíritos que podem se manifestar nas sessões espíritas. Kardec explica já no começo da questão 100. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível. Nos limites, os matizes se apagam,
como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Então, em vez de perguntas, a escala espírita é feita de itens em que os diferentes tipos de espíritos, as diferentes classes e ordens de espíritos, numa classificação, repitamos, didática, que não tem nada de absoluto, era uma ilustração didática para ajudar os espíritas nas reuniões mediúnicas, principalmente, são divididos ali em itens, sem perguntas e respostas. Há outros momentos no Livro dos Espíritos em que os itens são apresentados em vez das questões, geralmente são ensaios teóricos. Os espíritos são divididos em 10 classes diferentes nesse esquema didático que Kardec compôs junto aos espíritos codificadores, classes essas que estão distribuídas em 3 grandes ordens. Os espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos são aqueles que são definidos pela sua inferioridade, pela predominância da materialidade sobre os valores espirituais. Eles estão muito mais atrelados às preocupações da matéria e dos interesses terrenos do que com as questões espirituais, que são as essenciais, são as mais importantes. E mesmo quando os espíritos da terceira ordem não são necessariamente maus, eles têm dificuldade na feitura do bem. O bem não é para eles ainda algo espontâneo, absolutamente natural. A maioria de nós na Terra provavelmente se encontra nessa terceira ordem. A segunda ordem é dos espíritos bons. Os espíritos bons já conseguiram fazer com que a espiritualidade sobrepujasse a materialidade. Eles desejam o bem, eles se comprazem no bem, mas não estão ainda completamente desmaterializados. E eles têm cotas diferentes uns dos outros de bondade e sabedoria. A gente sabe que o espírito precisa adquirir qualidades tanto morais quanto intelectuais no seu progresso. O espírito pode ser muito inteligente e muito menos moralizado, a evolução dele está capenga. Da mesma forma, o espírito que é muito moralizado, mas ainda não tem tanta inteligência assim, também está carecendo de desenvolvimento. Note a palavra que nós acabamos de usar, desenvolvimento. Apesar de todos os espíritos serem iguais ontologicamente, no sentido de serem todos filhos de Deus, obra de Deus, conforme a escala espírita atesta, os espíritos não têm a mesma posição na hierarquia do universo, ainda que todos eles possam ascender e alcançar as culminâncias dessa hierarquia. Se existe uma hierarquia na qual os espíritos ascendem e vão se desenvolvendo até chegar ao topo dessa hierarquia, é porque existe naturalmente um progresso. Um dos objetivos centrais do espírito, por consequência, é progredir. O espiritismo existe na Terra para nos ajudar na busca desse progresso individualmente, o que produz efeitos coletivos. O objetivo desse progresso, o objetivo final do progresso dos espíritos é alcançar a condição da primeira ordem abordada nessa escala, que é a ordem dos espíritos puros. É sobre os espíritos puros e o progresso dos espíritos que tratam as questões 112 a 115 que nos cabem hoje. Pedimos licença para inverter a ordem de abordagem e iniciar com a questão 114, que já vem após a escala espírita e inicia o subtítulo Progressão dos Espíritos. Perguntou Kardec: os espíritos são bons ou maus por natureza ou são os mesmos espíritos que se melhoram? Ok, já vimos na escala espírita que existem espíritos de diferentes classes, diferentes ordens, de acordo com quanto eles valem moralmente e intelectualmente. Mas eles vão ficar sempre assim ou eles crescem dentro dessa escala? O espírito que está na primeira ordem é o mesmo que já esteve nas ordens inferiores? Percorreu os diversos degraus da escala e chegou até lá? Ou são espíritos diferentes, já criados, tal como eles estão no momento em que se analisa? A resposta dos espíritos são os mesmos espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Um dos princípios mais peculiares do espiritismo é a unidade da criação. Se nós observarmos outras doutrinas, nós vamos ver que, por exemplo, algumas admitem a existência de entidades e criaturas mágicas, semideuses, elfos, gnomos, fadas e outros tipos de criaturas que jamais tiveram uma existência humana e que seguem cada uma lógica inteiramente própria. Na religião cristã tradicional, nós temos a imagem dos anjos e dos demônios. Os anjos criados bons
e os demônios perpetuamente condenados à maldade. No Espiritismo não existem essas diferenças, só existem os espíritos. E é claro, abaixo dos espíritos, o princípio espiritual. Não existem caminhos totalmente separados. Não existe uma criatura que tenha sido criada para isso e ela vai viver sempre daquele jeito desde o início. Outra que foi criada sempre para o bem, ela já foi criada boa, sem nenhum mérito por ter se tornado boa, e outra criada para o mal. Não existe isso na doutrina espírita. Por mais diferentes que sejam, por mais que os corpos em que estejam encarnados nos diferentes mundos, nos diferentes planetas do universo, possam ser distintos, todos os seres inteligentes da criação, conforme a questão 76 do Livro dos Espíritos, são uma única e mesma coisa. Eles são espíritos. Todos têm as mesmas oportunidades em sua caminhada na eternidade. Todos têm a mesma origem e terão o mesmo desfecho. E para chegarem a esse desfecho, percorrerão degraus em uma escada evolutiva, tornando-se cada vez melhores, aprendendo e superando os seus defeitos e os seus erros. Podem fazer isso mais ou menos depressa, mas todos o farão. Isso já nos permitiria responder à questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final, outros só as suportam murmurando e assim por sua culpa permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então a origem é a mesma, nós somos criados simples, únicos, sem divisão, sem sofisticação e sem conhecimentos. A partir daí, submetidos aos testes da existência, nós nos desenvolvemos, cada um no seu ritmo, de acordo com as suas decisões, em direção à culminância da escala de progresso dos espíritos. Kardec insiste com uma subpergunta. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Sim, é possível fazer essa comparação com a criança que vai aprendendo, se desenvolvendo ao longo da vida, mas a vida humana termina com a velhice e a morte, enquanto a vida do espírito não termina, ela vai apenas alcançar uma culminância com o atingimento do grau máximo da escala espírita, que é a primeira ordem. E o que significa ser um espírito puro, um espírito de primeira ordem, um espírito perfeito? É sobre isso que tratam os itens 112 e 113, aos quais nós retornamos e com os quais nós encerramos a reflexão de hoje. O item 112, pequenininho, diz apenas sobre o título Primeira Ordem, Espíritos Puros, características gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. É só isso que diz a descrição geral da primeira ordem. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que do fato de os espíritos puros não serem escravos da matéria, não sofrerem influência dela, não sofrerem tentações de nenhum tipo, não significa que eles estejam completamente desatrelados do elemento material, da matéria, porque os espíritos puros continuam com o seu perispírito, um perispírito sutilizado, bem distante da densidade da matéria que nós conhecemos, mas ainda tem perispírito, porque é através do perispírito que os espíritos travam contato com tudo o que existe ao seu redor, e com os espíritos puros não é diferente. Quanto à segunda afirmação, é fácil de compreender. Todos os espíritos que não atingiram a perfeição são inferiores aos espíritos puros e não têm condições de se opor a eles ou de resistir a eles, seja a diferença encarada do ponto de vista intelectual, seja encarada do ponto de vista moral. Isso significa que os espíritos puros são imensamente mais bondosos, mais nobres, mais generosos do que a melhor pessoa que exista na Terra. E também são imensamente mais inteligentes, detentores de conhecimentos e de saberes
do que o maior gênio e o maior intelectual, o maior cientista que o mundo tenha visto. Nas demais ordens da escala espírita, há uma subdivisão em classes, mas nesta ordem final há apenas uma classe, a classe única, que é detalhada no item 113, em que se diz o seguinte: os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. E é importante destacar que os espíritos não estão sujeitos à reencarnação, significa que eles não estão obrigados, sujeitados a ela, porque não tem mais o que aprender no mundo material, não tem mais provas nem expiações para vivenciar. Quanto a se eles estão proibidos de encarnar, é uma polêmica travada, uma polêmica interpretativa travada nos próprios meios espíritas, que se prende também à discussão sobre se Jesus Cristo era um espírito puro ou um espírito superior. É um aspecto que nós não desenvolveremos no nosso estudo de hoje, que merece um outro exame. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então o espírito puro, ele é tão perfeito que ele já tem uma relação absolutamente direta com a divindade. Até na Gênese, outra obra fundamental da doutrina, é usada a expressão visão. Eles veem Deus. O que significa isso? Nós não temos a mínima condição de imaginar. O espírito perfeito é um agente superior da divindade, supremo, identificado plenamente com Deus, com a sua lei e com os seus ditames. E nunca se afasta dessa lei e desses ditames. Alguém poderia perguntar se o espírito puro poderia se tornar, progredindo tanto, igual a Deus. É claro que não, nós já podemos responder de antemão que não, porque isso feriria o atributo da unicidade de Deus, está lá estudado nos atributos da divindade na parte primeira. Mas numa mensagem de agosto de 66, de 1866, na Revista Espírita, o espírito Mock nos vai dizer que se dois espíritos forem tais que tenham ambos o mesmo poder infinito em todos os sentidos, e um for idêntico ao outro, eles se confundirão num só e não haverá mais que um Deus. Um deles deveria, pois, perder a sua individualidade, o que seria uma injustiça muito mais evidente do que não poder atingir um fim infinitamente distanciado, dele se aproximando constantemente. Deus faz bem o que faz e o homem é demasiadamente pequeno para permitir-se pesar as suas decisões. Se todos os espíritos pudessem ser iguais a Deus, eles se confundiriam com Deus, não teriam individualidade. Esse é o raciocínio que traz o espírito Mock, é um raciocínio interessante sobre a questão. Mas a gente também pode fazer uma última pergunta. O progresso do espírito, mesmo no caso, quando ele se torna espírito puro, é infinito? Eis uma questão extremamente complexa. Na pergunta 169 do Livro dos Espíritos, é dito algo hermeticamente que o progresso é quase infinito. Na Revista Espírita de setembro de 1862, Poesias Espíritas, Peregrinações da Alma, comentando criticamente um poema, Kardec diz o seguinte: um ponto, entretanto, que parece dominar é muito ortodoxo, e não poderíamos admiti-lo. Está expresso na quadra da epígrafe: no infinito gravita durante a eternidade. Se por isso entende o autor que a alma sobe incessantemente, resulta que jamais chegaria à felicidade perfeita. Diz a razão que, sendo a alma um ser finito, sua ascensão para o bem absoluto deve ter um limite. Então há uma sugestão aqui
de que o espírito puro é sim o final da escala, que o espírito não continua progredindo. Mas não é, claro, o final da ação, pois a obra de Deus é ação. Seja como for, era uma questão muito distante da nossa realidade. Esses parâmetros do progresso nas culminâncias da escala são tão distantes da nossa realidade que nós não conseguimos ver nisso pouco mais do que um maravilhoso mistério. Que esse maravilhoso mistério dos espíritos perfeitos, da sua relação com Deus, nos estimule a progredir, a melhorar o mais depressa que nós pudermos, para que no momento que ainda está muito, muito, muito distante, mas esperamos que possa estar o mais próximo possível, nós possamos nos contar entre eles os ministros do Criador. Muita paz.